Boa tarde, turma boa, turma bonita. Nós estamos no meio dessa pandemia, nesse desafio de dar aula para vocês à distância. Mas todo desafio é bom. Os desafios nos ajudam a haver aprendizado. Então vamos lá, nesse desafio, ensinar matemática um pouquinho à distância. Eu sei que nós temos duas turmas reunidas, a turma de Cleciane e a minha turma. Mas nós combinamos, hoje eu vou dar aula, quem sabe na próxima semana ela vai dar aula. Nós estamos trabalhando juntos, ok? E nós vamos revisar agora números naturais. O que seriam os números naturais? Né? Eu sempre costumo dizer que os números naturais representam as coisas que nós encontramos na natureza. Né? Uma jaca, 5 limões, 20 laranjas e assim sucessivamente. A definição diz assim, pertence ao conjunto dos números naturais, os números inteiros positivos, incluindo o zero. E ele é representado pela letra N maiúscula. Então, nós temos vários conjuntos. Hoje só vamos estudar o conjunto dos números naturais, mas temos o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais, o conjunto dos números complexos, o conjunto dos números reais e assim sucessivamente. Mas hoje nós vamos estudar o conjunto dos números naturais e ele é representado pela letra N. Quem é que faz parte do conjunto dos números naturais? É o zero, mais os números positivos. Então, é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E coloquei essas reticências aí porque é um conjunto infinito. Senão nós vamos passar a tarde toda aqui falando os números que pertencem ao conjunto dos números naturais e nós não vamos conseguir chegar até o final deles, porque é um conjunto infinito. Ele tem início, inicia-se no zero, mas não tem fim. Lembrando que o zero ele não é nem positivo nem negativo, o zero ele é neutro. Os outros números são números positivos, ok? Mas dentro desse conjunto, números naturais, nós temos um subconjunto, que é o N asterístico. Todas as vezes que você vê esse asterístico aqui, quer dizer que nós estamos excluindo o zero. Né? E isso não serve apenas para o conjunto dos números naturais. Todos os conjuntos que você tiver e que tiver um asterístico, você já vai saber. O zero não faz parte dele. Então, quem seria o N asterístico? Aí nós não começamos mais do 1, do 0. Nós começamos do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, apareceu o asterístico, quer dizer o quê? Nós não colocamos o 0. Se o asterístico não aparecer, que é o caso aqui de baixo, colocamos o 0. Entenderam? Sem asterístico, que é o caso aqui de baixo, aparece o 0. Com asterístico, que é o caso aqui de cima, o 0 não aparece. Então, essa é a primeira diferença entre o N e o N asterístico. Qualquer que seja o elemento dos números naturais, ele sempre tem um sucessor. Também falamos em antecessor de um número. O que é o sucessor? É o número que vem depois. E o que é antecessor? O número que vem antes. O nome já está falando. Né? Sucessor vem depois e antecessor vem antes. Exemplo, 6 é o sucessor de 5, porque depois de 5 vem o número 6. Outro exemplo, 7 é o sucessor de 6, porque depois do número 7 vem o número 6. O 19 é o antecessor de 20. Por quê? Porque antes do 20 vem o número 19. O 47 ele é o antecessor de 48. Porque antes de 48 vem o número 47. Né? Como todo número natural tem um sucessor, dizemos que o conjunto dos números naturais é infinito.
Então, se alguém perguntar a você por que o conjunto dos números naturais é infinito, você vai dizer porque todo número natural tem sucessor. Agora, preste atenção, nem todo número natural tem antecessor. Sabiam disso? Ele tem sucessor, mas nem todos têm antecessor. Qual o número natural que não tem antecessor? O zero. Né? Então, o zero não tem antecessor. Os outros números têm. O zero não tem. O zero só possui sucessor. Antecessor, o zero não possui. Então, quando um conjunto ele é finito, né? Bem, exemplo aqui, se eu perguntar a você, o conjunto dos números naturais maiores que 5 é infinito? É, porque ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aí não tem fim. Existem infinitos números maiores do que 5. Mas se eu perguntar a você, o conjunto dos números menores do que 5 é finito? Aí ele já é finito, porque existem apenas 5 números menores do que 5. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, conjunto dos números naturais menores do que 5 é um conjunto finito, tem fim, só possui 5 números. Já o conjunto dos números naturais maiores do que 5, ele é infinito, ou seja, não tem fim. Veja alguns exemplos de alguns conjuntos finitos, por acaso. Conjunto dos alunos da classe. Quantos alunos tem no sétimo ano? Você pode contar. Tem 20, tem 30, tem 40. Então, é um conjunto finito, ok? Tem uma determinada quantidade e se encerra. Conjunto dos professores da escola. Quantos conjuntos de professores? 10, 20, 30 professores. Conjunto das pessoas que formam a população brasileira. Então, são aproximadamente, se eu não estou enganado, 200 milhões de pessoas. É muita gente? Mas enfim. Então, todos esses três conjuntos que eu falei agora são exemplos de conjuntos finitos. Tem uma quantidade exata de pessoas. Nós temos também os números pares. O que são os números pares? São os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se eu perguntar a vocês, 46 é um número par? Porque termina com 6. Se eu perguntar a vocês, 1025 é um número par? Não. Então, se não é par, só pode ser o quê? Um número ímpar. Porque quem são os números ímpares? São os números que terminam com 1, 3, 5, 7, 9. Então, 1025 é ímpar, porque termina com 5. E assim sucessivamente. Basta você olhar o último número. Se o último número estiver na relação aqui de cima, for 0, 2, 4, 6 ou 8, é um número par. Se o último número for 1, 3, 5, 7 ou 9, é um número ímpar. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O número 2,5 é um número par ou um número ímpar? Você sabe? Na realidade, ele não é nem um número nem par nem ímpar. Porque para ser número par tem que ser um número natural. E 2,5 não é um número natural. Depois nós vamos estudar. Ele é um número racional. Então, ele não é nem par e nem ímpar. Então, para ser par ou para ser ímpar, tem que ser um número natural. Ok? Sequência numérica. Sequência numérica é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Exemplo, é o conjunto aí que eu chamei da letra A. 1, 5, 9, 13. Ele tem uma sequência. Não sei se vocês conseguiram reparar, mas está aumentando de 4 em 4. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. E esses três pontinhos aqui, reticências, quer dizer que é um conjunto infinito.
Então, se eu perguntasse a você qual o próximo número, você ia fazer 13 mais 4, 17, depois 17 mais 4, 21, e assim sucessivamente. Aqui, ó, conjunto B, também tem uma sequência. 2, 3, 5, 8, 11. Ele está aumentando de 3 em 3. Ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. Reticências, porque aí você pode continuar, né? 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 e assim sucessivamente. E o conjunto C está aumentando de 6 em 6. 0, 6, 12, 18. Reticência, porque você poderia continuar 24, 30, 36, 42 e assim vai. Então, sequência numérica tem um número fixo que vai aumentando. Como é que você descobre o número fixo? Basta aqui, ó, nesse caso aqui, você poderia fazer, ó, letra A, 13 menos 9, que dá 4. Ou então 9 menos 5, dá 4. 5 menos 1, dá 4. Então, você ia perceber que o conjunto A está aumentando de 4 em 4. Aqui o B, se você fizer 11 menos 8 dá 3, 8 menos 5 dá 3, 5 menos 2 também dá 3. Então, você vai perceber que está aumentando de 3 em 3. E o outro, o conjunto C, 18 menos 12 dá 6, 12 menos 6 dá 6, 6 menos 0 dá 6. Então, você vai perceber que está aumentando de 6 em 6. E aí, isso é difícil? Por hoje, nós ficamos por aqui e na próxima semana nós teremos mais uma aula de matemática e vamos dar continuidade a esse assunto. Tchau, tchau, fique com Deus, forte abraço.